Hoje vamos falar sobre a nossa primeira rainha, Dona Mafalda de Saboia. Uma figura que não pode nem deve ser esquecida, para mais quando vive e faz a sua ação política e também pessoal num período tão importante como é o da fundação de Portugal. Pergunta-se, porquê é que Dom Afonso Henriques terá escolhido, de entre tantas possibilidades que certamente haveria, Mafalda de Saboia? Ora, aqui está uma questão que nos ajuda a viajar também por todo o contexto envolvente deste casamento. Como sabem, Afonso Henriques tinha vencido os exércitos da mãe em 24 de junho de 1128 na Batalha de São Mamede, perto à entrada de Guimarães. Ora, essa vitória permitiu-lhe afirmar o seu projeto político de reconquista aos muçulmanos de terras a sul e de abandono, pelo menos aparente, como vamos ver, não é assim nos primeiros anos de reinado, do moço infante e príncipe Dom Afonso. Não vai ser um abandono total do sonho galego, porque há algumas escaramuças, há alguns registros de conflitos e de combates, precisamente nas regiões transfronteiriças e em alguns territórios também da Galiza. De qualquer forma, Afonso começa então a construir a sua caminhada. Inicialmente ainda como conde portucalense. Este nome homenageia um dos grandes centros do território, que é o Porto, mas sabemos que os outros eram Guimarães, Braga e mais tarde também Coimbra, aliás, onde o próprio monarca decidirá sepultar-se, e lá está, no Mosteiro de Santa Cruz. Mas dizer que, de facto, ele precisava muito para ser rei de Portugal e reconhecido como tal, de três coisas. A primeira, de convencer o seu primo, Afonso VII, o imperador, de que deveria reconhecer-lhe o título de rei. E isso acontece, e essa é a primeira circunstância das várias que vamos aqui analisar até chegar ao casamento com Mafalda, essa vai ser conseguida. Vai ser conseguida em 5 de outubro de 1143. No famoso tratado ou Conferência de Zamora. Catedral, aliás, na qual Afonso tinha ele próprio, na ausência do pai e perante as relações às vezes um pouco tensas com a mãe, tinha-se ele próprio armado cavaleiro nessa mesma catedral. Ora, isto foi um ato de supremacia, um ato de afirmação política. Mas também sabemos, como nos alerta o professor José Matoso, e estamos totalmente conscientes, que o primeiro rei de Portugal é um super-herói mitificado. E, portanto, algumas das coisas também que sabemos ou pensamos saber sobre ele são do domínio da mitificação. De todos os modos, vamos tentar ser o mais rigorosos possível e ir aos factos. 5 de outubro de 1143. Dom Afonso Henriques, e este é o primeiro facto, que há bocadinho aludi, é reconhecido com o título de Rex, portanto, rei dos portugueses. Rex Portugalensium. Mas, isto não vai significar que ele esteja desligado da sua obrigação enquanto Estado tributário e feudal do imperador de ajudar o imperador na cobrança de impostos, de ajudar o imperador nas guerras, de ter toda uma ação que um vassalo e um dependente tem que ter perante o seu senhor na sociedade desta época. Portanto, não nos iludamos. Segundo aspecto, a luta acérrima que entre 1143, data em que se começa a negociar o casamento com Mafalda, entre outros aspectos, e 1178, Dom Afonso Henriques vai negociar com o Vaticano, com a Santa Sé,
aquilo que depois vai ser a nossa carta de alforria, que é a Bula Manifestis Probatum. Onde, finalmente, e já na ponta final do reinado, Portugal é efetivamente reconhecido e aí sim definitivamente como Estado independente. E Dom Afonso Henriques fica livre da dependência do imperador para se colocar na dependência direta do Papa e da Santa Sé. E isto encaixava como uma luva na sua estratégia política. Porque a sua estratégia política era a de reconquista de terras aos mouros. Aspecto que agradaria a Roma e que lhe granjearia, naturalmente, todos os apoios. Mas é justo dizer que ele não fez isto sozinho, nem com os seus homens e mulheres mais próximas. Nada disso. Fez isto graças a um conselheiro muitíssimo importante que teve, chamado Dom João Peculiar. Dom João Peculiar foi uma figura-chave. Durante vários anos deslocou-se, e estamos no século XII, várias vezes a Roma para negociar diretamente com o papado a independência portuguesa. É evidente que nesta equação entram outros bispos e outras figuras importantes, magistrados, juízes, procuradores. Claro que sim. Figuras da corte, figuras diplomáticas. Mas atenção, isto não fez acabar a questão da independência de Portugal. Era preciso, como é evidente, e estamos no terceiro facto, um casamento real. Um casamento que inaugurasse uma dinastia, criasse uma prole de herdeiros para que a Casa de Borgonha ou Afonsina se afirmasse e, portanto, o trono português não fosse um daqueles tronos volúveis como os houve na Europa, mas uma estabilidade programada e concertada. Por isso, o primeiro casamento do primeiro rei, primeiro e único, diga-se, não haja aqui equívocos, mas é o casamento do primeiro rei, tinha que ser muito bem negociado. Quem foi a escolhida? Mafalda de Saboia, da Casa Real de Saboia, antiquíssima em Itália, filha de Amadeu II. Saboia fica em Itália, Roma fica em Itália. A Casa de Saboia era próxima do Vaticano. Certamente que os queridas e queridos ouvintes estão a ver onde eu quero chegar. Este casamento foi muitíssimo importante pela proximidade que proporcionou àquele que era o maior projeto da vida de Afonso, a de libertar o reino das amarras da servidão a Castela e, dessa forma, constituir-se como um Estado independente, hoje, como sabemos, um dos mais antigos do mundo e com fronteiras, e sobre isso muito haveria a dizer, relativamente estáveis do ponto de vista político e institucional. Portanto, um Estado totalmente consolidado. Ora, Mafalda permitiu isso. Teve com Afonso 7 filhos, e entre também muitos outros que resultaram de situações de não terem sido gravidezes concretizadas por aquilo que a documentação esparsa também nos vai dizendo. De qualquer forma, sabemos que desta união vai surgir o reforço desta estratégia política de Portugal de se afirmar como nação. E, portanto, nunca esteve tão certo pensar e afirmar que atrás de um grande homem está uma grande mulher. Pois com certeza que está. Mafalda de Saboia, que faleceu muito jovem, mas que de facto deixou um legado extraordinário ao país. A um país que ela não conhecia, mas que adotou, como várias das suas sucessoras, espanholas, francesas, italianas, que tivemos no trono de Portugal durante quase 8 séculos. Dizer também, e num contexto mais geral, que parece estranho hoje aos nossos olhos irmos a Santa Cruz de Coimbra, àquele mosteiro extraordinário, onde está encerrada uma parte da explicação
sobre a memória deste reinado e deste casamento, e de facto vermos naquela capela mor 2 túmulos, um de um lado, outro do outro. O de Afonso à esquerda, o de Sancho do outro lado à direita. E perguntamos-nos, mas por que não Mafalda? Frente a frente com o marido. E eu explico. Houve aqui uma questão política. As obras que foram feitas em Santa Cruz, profundas, no início do reinado de Dom Manuel I, e que, aliás, coincidiram com a abertura, com uma das aberturas do túmulo de Afonso Henriques. Sobre isto falaremos num programa que seja inteiramente dedicado a este tema, porque é interessantíssimo. Houve várias aberturas. Dizer que foi uma espécie de elogio à fundação da dinastia e do próprio reino. Mas significa isso que Mafalda não é importante de todo? Não significa. Significa que foi necessária uma opção. A opção passou por colocar os 2 fundadores. Neste caso, não dando tanto destaque a Mafalda. Mas, minhas caras e caros amigos, não nos iludamos. Sem Mafalda não havia Sancho e todos os príncipes posteriores. Não havia também aquilo que foi a serenidade e a tranquilidade que Dom Afonso Henriques necessitou para também afirmar todo o seu projeto político, ter toda a sua prioridade e todas as suas fichas colocadas na guerra, na diplomacia e naquilo que foi, obviamente, uma negociação difícil que teve que travar do ponto de vista político-diplomático. E por isso, homenagear hoje Mafalda de Saboia, sobre quem, na verdade, também não sabemos muito, por um lado, pelo seu curto período de vida, e por outro lado, por ter ficado um bocadinho na sombra perante o excesso de luz e de protagonismo e de holofotes sobre o seu marido, estamos certos de uma coisa. É que sem ela, sem esta aliança política, estratégica e diplomática com a Casa de Saboia, que, aliás, curiosamente, se vai prolongar, e no século XIX voltamos a ter um casamento, neste caso entre o rei Dom Luís e a rainha Maria Pia, filha de Vítor Emanuel II, unificador da Itália. Portanto, esta ligação profundíssima que há entre a Casa de Borgonha-Bragança e a Casa de Saboia, em Itália, que, como sabemos, está na origem do trono italiano no século XIX. Mas, certamente, que Mafalda, também chamada Matilde, porque o nome medieval é próximo e, portanto, dá para estas 2 interpretações, Matilde ou Mafalda de Mauriane, assim conhecida, teve um papel nuclear neste primeiro reinado. Não tenho dúvidas nenhumas. Inicialmente o herdeiro não era Sancho, tinha havido um outro filho mais velho, Martinho, mas que depois morre, Martinho ou Martim, e o nome é uma homenagem claríssima a um dos santos também fundamentais da Idade Média em Portugal, ligado a tantas invocações de catedrais, de igrejas, de pequenas capelas e associado ao milagre, como nós sabemos, do verão de São Martinho, da solidariedade, da partilha, da fraternidade, aquilo que no fundo foram os valores que nortearam sempre a rainha Dona Mafalda durante este primeiro reinado. E por isso a nossa homenagem para ela, uma figura interessantíssima e certamente sobre a qual, noutros programas mais à frente, nós nos debruçaremos mais em pormenor.